Então, dando prosseguimento, pessoal, o nosso último palestrante, ele possui certificação da ENSE, é fundador da Academia Forense Digital, professor do curso de pós-graduação e professor do curso de computação forense da Security, analista sênior em segurança da informação. Chega ao palco aqui, por favor. Convidado é o Renan Cavalheiro, por favor, palmas. Renan vai falar sobre o tema técnicas de investigação forense em Android. Boa tarde, pessoal. Corrigindo aqui, dando uma olhada aqui se está tudo certo, senão depois a gente quebra a cara. A gente vai aprendendo de vez em quando em alguns eventos que a gente vai. Uma das coisas que eu aprendi é fazer alguns vídeos, né? Vídeos são legais que geralmente a gente consegue fazer bastante prática e com pouca falha, né? Então eu estava revisando ali se o vídeo estava tudo certo ali. Enfim. Bom, primeiramente eu quero agradecer o convite aí do pessoal da Caos. É um grande prazer estar aqui. O Rio de Janeiro é uma cidade que eu já vim bastante a trabalho, quando eu ainda não trabalhava com forense, trabalhava com meu pai. E é uma cidade que tá muito forte aí para mim sentimentalmente. Eu vim aqui falar um pouquinho sobre forense em dispositivos móveis, da maneira mais didática, prática que eu puder. Eu sempre tento trazer a simplicidade do conteúdo, de forma que você consiga sair daqui com alguma coisa no bolso, praticamente. Tá? Pegar o conhecimento, colocar no bolso, levar para casa, guardar, você conseguir revisar quando você puder, de forma que seja útil para você em algum momento. Tá? A Academia de Forense Digital é um projeto que nasceu ano passado, e tem dado muito certo, graças a Deus, e muito empenho da nossa parte. A Academia de Forense Digital é a primeira escola no Brasil, talvez, né? Obviamente a gente sempre fala, a gente sempre quer ser o maior possível, né? Mas às vezes a gente não conhece um menorzinho que não apareceu, a gente não pesquisou direito, mas talvez seja a primeira escola da América Latina com foco exclusivo em forense digital e áreas correlatas à forense. Nós temos algumas outras escolas, mas elas não se dedicam exclusivamente a esse tema, que é o tema que está no coração, no core da Academia de Forense Digital. Nós iniciamos com algumas palestras e com um curso de treinamento de fundamentos de forense digital, um treinamento rápido, que aborda a análise forense em memória, em computação, em internet, em mobile, em internet da internet das coisas. Temos o curso de computação forense, que na verdade é vendido, comercializado pela eSecurity, que é bem aprofundado. E amanhã começa a minha primeira turma de forense em dispositivos móveis, até mesmo por isso que eu trouxe aqui esse tema, que é um tema que eu tenho estudado há talvez 2 anos com afinco e alguns anos a mais quando a gente começa a pesquisar um assunto ou outro, né? E esse é um tema muito complicado, que eu vou tentar trazer aqui alguns detalhes, vamos tentar entender o porquê é muito complicado, e vamos tentar entender aquilo que eu já entendi, eu passo para vocês. Aí vocês não ficam se debatendo no que eu já passei de complicação anterior. Combinado? Bom, meu nome é Renan Cavalheiro, eu sou o fundador da academia, atualmente eu sou sênior de investigação forense de fraudes, com foco em evidências digitais do Banco Itaú, professor na Darius, Impacta, de pós-graduação, curso de computação forense. Na verdade, assim, tudo em forense é muito chato você ficar falando, porque todo substantivo tem um adjetivo forense. Né? Vamos tomar um café forense, tem lá o pessoal lá do Marcos Monteiro, coffee forense. É tudo forense. Então, assim, a área é forense, a pós é forense, enfim, vamos né? Vocês entenderam. E a pós lá na Darius também sobre esse assunto, a minha certificação sobre esse assunto, com foco na ferramenta Incase. Incase é uma ferramenta bem legal, utilizada pelas polícias federais, FBI, corregedorias, etc.,
Para investigação, tenho foco mais em disco, em HD. Para mobile é mais utilizado o Cellebrite, vocês provavelmente devem ter ouvido aí devido à popularidade da Operação Lava Jato. Estou cursando MBA e esses são os meus contatos no LinkedIn ou Facebook. Você pesquisar Renan Cavalheiro, você deve estar conseguindo já me encontrar. Tá? Eu sou bem aberto lá para trocar ideia e tal, então se tiver, de repente, quer discutir alguma coisa, comentar alguma coisa, pode dar um toque lá tal. Conforme for possível, a gente troca uma ideia. Tá? Sem muito mais delongas, a página da academia é academiadeforensidigital.com.br. Infelizmente, o nome tinha que ser uma frase, quase um parágrafo, cara, não teve jeito, porque todos os domínios já estavam ocupados. Então, não tinha jeito, tinha que ser separado. Quando eu escrevo e-mail, às vezes dá preguiça de escrever não o e-mail, dá preguiça de escrever o arroba, porque realmente não teve jeito. Quem sabe um dia eu compro o domínio AFD ou perícia, alguma coisa assim, aí a gente vê o que dá certo. A página de Facebook está lá também. O grupo é legal, tem quase 3.000 pessoas lá também, já é um dos maiores grupos do assunto. Não é o maior, mas na verdade é o maior com foco exclusivo, né? Mas tem o pessoal aí que fala bastante de perícia forense lá em outro grupo também. E nós teremos o AFD Summit, dias 8 e 9 de dezembro, que também, de novo, né, vai ser o maior, entre aspas, evento da América Latina, com foco em investigação corporativa e perícia forense. Vai ser bem legal. Vai estar lá, por exemplo, o Marcelo Lau, está confirmado, a Cellebrite vai estar lá, a Major Eder vai estar lá, Marcos Tupinambá, só gente grande assim, realmente, só eu de bobo que vou estar lá também falando, mas os demais são realmente os caras muito bons. A Patrícia Peck vai falar sobre direito digital, e eu estou confirmando, tem mais 3 palestras a confirmar. Vai ser bem legal, um evento assim, para marcar, fazer um marco realmente na história da área. Tá? À distância, via online, via Hangout, ou presencialmente lá na região da Avenida Paulista, em São Paulo. Tá? Depois, aliás, aqui tem um banner ali que tem um cupomzinho de desconto para quem tiver interesse em participar. Certo? Eu creio que o slide deu ruim. Eu creio que vocês já devem ter uma noção de forense. De uns anos para cá, a forense vem se popularizando. Então, essa pequena introdução em forense eu sou obrigado a dar, mas eu vou passar rapidamente, tudo bem? A gente deixa um espaço razoável nas dúvidas, para que, caso de repente alguém que não tenha essa noção do mais básico, possa também aproveitar, mas a gente foca mais no conteúdo especialista. Tá? A computação forense, ou a forense digital, como eu prefiro chamar, ela é derivada da ciência forense. Então, esse é um grande ponto para a gente definir. Forense digital, ela não nasce de segurança da informação. Certo? E aí tem várias pessoas já começam a olhar julgando, né? Não, a forense digital não nasce da segurança da informação, não tem nada a ver. Pode ser talvez uma prima da segurança da informação, tá? Porque forense acaba muitas vezes a forense digital se confundindo com resposta a incidente. O time de resposta a incidente, o CSIRT, sim, está dentro da área de segurança da informação, porque ele é naturalmente consequência de um evento que ocorre de segurança. Tá? A forense digital ela não está relacionada somente à proteção de dados. Ela está relacionada, por exemplo, a um assassinato, à corrupção, etc. Então, ela não nasce do conceito de segurança. Ela nasce do conceito de ciências forenses. Suas irmãs, as irmãs da forense digital, são a balística, a medicina e várias outras ciências forenses que têm o foco de reconstituir cenas de crime, reconstituir cenas de fraudes, etc., para conseguir verificar o que houve, quem foi, quando foi, como foi, enfim, responder aquele 5WH, certo? Então é importante definir isso para a gente conseguir andar para frente, porque se a gente tenta estudar forense somente em fóruns ou no âmbito de segurança, a gente não vai ter acesso a todos os conteúdos que a gente poderia ter, a todos os raciocínios ou insights que a gente poderia ter. Tá? Então, conceitos realmente são bem importantes. Para conceituar, então, a ciência derivada
da tecnologia e da forense, que divide-se em coletar, analisar e apresentar evidências. Olhando para dentro da forense digital, nós tínhamos as ciências forenses, que existem, as quais possuem algumas subdivisões, papiloscopia, etc., dentre elas, em tecnologia, a forense digital. Olhando para dentro da forense digital, eu tento evangelizar uma subdivisão que diz que não é a computação forense, é a forense digital. E dentro da forense digital, a computação forense, a forense em dispositivos móveis, a forense em internet, ou seja, dividir para entender, certo? Um raciocínio comum de engenharia, de ciências exatas. Porque se a gente tentar estudar como um modo genérico, a gente se perde, porque realmente é muita coisa para a gente estudar. Você se especializar em memória, por exemplo, ou você se especializar em forense em internet, você se especializar em mobile, meu Deus do céu, mobile está muito complicado. A dinâmica da natureza dos dispositivos móveis é imensa, é muito complicado de você conseguir se especializar. Então, você precisa categorizar as coisas para conseguir avançar, para conseguir entender, certo? Eu divido a forense digital em alguns termos, que são esses, e hoje a gente vai falar de um deles, que é o forense em dispositivos móveis. A forense em geral, a forense digital, ela se divide. As etapas do seu trabalho a coleta, a preservação, a coleta, a aquisição, a preservação, a análise e a apresentação de resultados. Se a gente quiser resumir um pouquinho mais, a coleta, a análise e a apresentação de resultados. Essas três divisões, essas três etapas, são importantes e são metódicas. A primeira etapa, a aquisição, coleta, ela se define muito por você tomar o devido cuidado para não, por exemplo, comprometer a evidência. E você tem uma série de metodologias internacionais ou, inclusive, já nacionais, como, por exemplo, a BNT 27037, nossa ISO 27037, a BNT. Todo o processo de análise, ele pode ser dividido em processamento, em correlação, em busca por palavras-chave, etc. Tá? Aqui eu tenho alguns outros exemplos de divisões da forense digital, que é uma forma de ver, uma forma de enxergar e enfrentar a forense digital que eu venho evangelizando, assim, seguindo, inclusive, o conceito da SANS, que, para mim, eu entendo que seja a instituição mundialmente mais forte nesse ramo, estadunidense. Cada uma dessas áreas precisam ser estudadas diferentemente, porque cada uma delas tem pelo menos 4 desses itens diferentes, ou certamente não iguais, talvez um pouquinho diferente, ou talvez muito diferente. Cada uma delas tem metodologias, técnicas, capacidades e limites jurídicos diferentes. Então, por exemplo, computação forense tradicional, HD. Você que já ouviu falar em algum momento, deve ter ouvido dizer que quando você tem um HD, você não pode ligar ele de jeito nenhum para você fazer a análise. Se ele estiver desligado, você não deve ligar ele, senão você vai causar alterações naquele disco, naquele sistema, invalidando a evidência, eventualmente perdendo a prova para uso num processo judicial. Mas como que você faz isso no smartphone? Se você arrancar o chip de armazenamento do smartphone, você quebra o smartphone, comprometeu a evidência também. Tá? Você nunca mais liga ele. Então, a forma como você enxerga essas ciências, ela tem que ser diferente para você conseguir compreender perfeitamente e conseguir avançar nos seus estudos. Certo? Em relação ao mercado de trabalho, não sei se isso foi definido ainda, passando rapidamente, e deixo de novo para a parte das dúvidas, caso alguém queira voltar para cá ou para lá para esse início da apresentação, fique à vontade. Existem 4 macro possibilidades de trabalho nessa área. Tá? A primeira, oficial, perícia criminal, que é a que você precisa fazer concurso público. Né? Isso no Brasil, você precisa fazer o concurso público para a Polícia Civil, para a Polícia Federal. Você vai ser perito criminal, certo? Vai ter posse de arma, vai ter um distintivo, etc. Mas não é só isso, certo? Porque perito federal, você abre, sei lá, abriu agora em alguns estados, mas o último concurso foi há mais de 5 anos,
certo? Abriram, sei lá, 2 ou 3 vagas, são realmente muito específicas. Se o mercado dependesse disso, não faria sentido a gente estudar. Mas a perícia judicial é bem interessante. Quem pode ser perito? Qualquer pessoa que seja especialista naquele tema proposto para a perícia. Então, muitas vezes, a perícia é de revisão de software, uma disputa entre empresas, que isso acontece com muita frequência. O desenvolvedor ele desenvolve software para uma empresa, ele termina aquele contrato, ele leva o software e abre uma concorrente àquela empresa. Tá? E aí a empresa que se sentir prejudicada, lesada, ela vai iniciar um processo judicial contra aquela outra. Então, existe muita perícia, porque como um perito, aliás, como um juiz, ele vai pegar um processo, vai olhar 2 códigos de som e vai dizer, olha, de fato é cópia ou não era cópia. Então, existe muita perícia desse tipo e diversos outros temas em que, como perito judicial, você pode atuar. Tá? Eu não atuo muito em perícia judicial, atuo mais no último item. E a assistência técnica. Para cada perícia, que a tendência é aumentar exponencialmente junto com o uso da tecnologia, que já é altíssima, para cada perícia tem que ter 2 assistentes técnicos. Porque um advogado também não tem condições de argumentar com um perito técnico. Certo? Um advogado não estuda computação, principalmente não muito menos nesse nível. E para isso existem os assistentes técnicos. Ele vai intermediar o perito com os advogados. Então ele vai trabalhar para a parte que o contratar, certo? Então, ou seja, para cada perícia tem 2 assistentes técnicos. E na consultoria, onde estão os detetives, as empresas mesmo de consultoria, como as Big Four, a Deloitte, Ernst Young, etc. Ou até mesmo internamente, você como profissional, eu sou analista do Banco Itaú, por exemplo, então eu presto, não presto uma consultoria, mas eu presto um serviço para dentro do banco com investigação de fraudes. Então existe dentro do mercado de consultoria algumas subdivisões em que eu acho que é o maior mercado, que se você tiver interesse para atuar nessa área, talvez seja um ótimo caminho para você atuar, que exige menos acadêmico, por exemplo, o perito judicial, como ele tem que lidar com o juiz, ele acaba tendo que ser muito acadêmico, muito mais tradicional. O perito criminal, obrigatoriamente, tem que prestar concurso. E os assistentes técnicos estão por ali, junto dos peritos também. Então, a consultoria é bem interessante, porque você lida com o próprio mercado que você já está acostumado a lidar. Tá? Eu acho bem interessante, se você tiver interesse, vá por aí. Ok? Começando a falar, então, sobre, especificamente, forense em dispositivos móveis, existem pelo menos 4 itens, além dos itens básicos da computação. Tá? Por exemplo, a computação, a ISO 27037 recomenda você tirar fotos do gabinete, do computador, pegar a marca, modelo, número de série do disco rígido original, eventualmente do disco de destino também, onde você vai armazenar a imagem, tirar o hash, guardar um hash da imagem, etc. Porém, quando você pensa em dispositivos móveis, você tem algumas outras complexidades. Um smartphone, ele não tem necessariamente só um disco rígido, certo? Um disco de armazenamento. Ele pode ter o disco de armazenamento mais um micro SD, certo? Então, você já tem 2 coletas. Você já tem que tirar aquele micro SD, que tem um método diferente de coleta do que a coleta pelo sistema operacional. O micro SD você tem que tirar e fazer uma coleta como se fosse um HD, por vias normais. O disco interno do Android, você não consegue pegar o Android, plugar no seu computador e fazer uma cópia como você faria de um HD. Por quê? Porque tem um sistema operacional no meio do caminho. E esse sistema operacional, Deus me livre, tanta segurança que os caras impõem nisso para atrapalhar o meu trabalho, cara. Eu fico feliz das 18 às 6 da manhã, né, quando eu saio da empresa, porque eu sei que meu celular é seguro, Android 8 e tal, beleza. Mas durante o horário de expediente é um saco, porque é muito bloqueio, a gente tem que ficar lidando para burlar, entre aspas, esses bloqueios para conseguir trabalhar. E aí você tem, por exemplo, celulares que você não consegue ter acesso ao dispositivo físico. Tentando definir aqui muito brevemente, não é o foco da apresentação, mas tentando definir o acesso ao dispositivo físico, é aquele que não tem interpretação no meio. Tá? Quando você faz uma cópia física de um dispositivo, quando a gente se refere assim, a gente está se referindo a pegar todo o dispositivo de armazenamento, independente de estar sendo interpretado. Ou seja, eu não estou copiando um app, não estou copiando um arquivo,
um site, estou copiando o dispositivo, eu não sei o que tem lá, mas estou copiando ele inteiro. Ou seja, nisso, eu não estou nem passando pelo sistema de arquivos, então eu não sei o que está ativo e o que não está ativo. Ou seja, o que existe e o que já foi excluído. Certo? Seja temporário por exclusão automática do sistema, devido a arquivos temporários, ou exclusão consciente do usuário. Então, quando eu faço a cópia física, eu pego o dispositivo inteiro. Num smartphone, nem sempre eu consigo isso, porque às vezes o smartphone ele não me permite ter esse acesso ao dispositivo físico, como, por exemplo, o iPhone. Tá? E aí a gente faz uma cópia lógica, que é você copiar os arquivos, literalmente. Cópia lógica, quando a gente fala lógica, você tem um conceito de tem algo interpretando no meio do caminho. Então, quando eu faço a cópia de um arquivo, para eu copiar um arquivo, para esse arquivo existir, ele tem que estar no sistema operacional, que está renderizando aquele arquivo para mim. Aquele arquivo está alocado numa área de dados do disco. Para essa área de dados ser encontrada, esse arquivo tem que estar mapeado no sistema de arquivos, ele tem nome, tem tamanho, etc. Então, tem uma série de interpretações no meio do caminho. Quando a gente descoleta lógica, a gente está pegando esses dados já interpretados. Então, muitos celulares, muitas vezes a gente precisa, e aliás, por cultura, né, eu sou velho, eu falo celular, eu não falo smartphone, né, então, mas não me refiro só a smartphone também, é tablet, drone, smartwatch, etc., essas coisas todas. Itens coletados. Todo smartphone, obrigatoriamente, se for um smartphone útil, funcional, ele tem um SIM card. Esse SIM card ele pode ter evidências também. Então, eu tenho o micro SD, eu tenho o dispositivo de armazenamento interno, que tem alguns tipos de coleta, dependendo do sistema operacional, da marca, do modelo. Eu tenho o SIM card, que tem por si só evidências que podem estar, inclusive, excluídas, eu posso tentar recuperar. É óbvio que os smartphones atuais eles nem usam mais o SIM card para guardar contato, SMS, né? Mas, por exemplo, o smartwatch já utiliza. Já é bem mais comum no smartwatch você ter a opção de guardar contato localmente e você poder fazer ligações pelo próprio relógio inteligente. O celular, o único número ID que é único dele é o e-mail, não é o serial. Então também tem esse conceito diferente da computação, onde num HD, no disco rígido, o número de série ele é exclusivo daquela marca modelo, o número de série, você só vai encontrar aquele único disco, teoricamente, no mundo inteiro. No celular, não. Esse número único é o e-mail. E as ações realizadas no sistema. Para eu coletar um disco rígido, se ele estiver desligado, eu copio ele desligado. Se ele estiver ligado, eu copio ele ligado primeiro e depois desligado. No smartphone, eu tenho que ligar ele para poder copiar. Eu tenho que me comunicar com o Android, com o VADB, a gente vai mostrar aqui, para poder me comunicar e dar comando de cópia. Eventualmente, inclusive ferramentas de grande porte, como o Cellebrite, eles têm que instalar um aplicativo no smartphone para conseguir ter acesso a determinadas áreas e conseguir fazer uma cópia. Então, o conceito de forense acaba sendo modificado. Então, já não é mais aquela cópia não intrusiva, aquela cópia que não faz acesso de jeito nenhum, não altera, etc. Agora já altera. Então, é preciso, como eu falei, para categorizar, para a gente conseguir compreender e avançar, certo? Então, a gente precisa se desvencilhar desses conceitos mais antigos, tradicionais da computação forense, para estudar as tecnologias de smartphone. Tudo bem? Para não ficar muito pesado, porque pelo menos eu sou um cara esquecido pra cacete, quando eu estou em algumas palestras, eu tenho uma dúvida, e se eu não posso perguntar na hora, depois nunca mais eu pergunto. Sei lá, na hora que estiver tomando banho, eu vou lembrar. Aí não adianta mais. Até aqui, alguém quer fazer algum comentário? Quer tirar alguma dúvida? Mano do boné azul. Com certeza, Caio. Eu nunca prestei o concurso, então não sou a principal autoridade para te responder sobre o concurso, tá? Mas com certeza essa questão o tema é preservação, né? Quando eu me refiro a se no smartphone você tem que instalar um app para poder copiar, você tem que ligar para poder copiar, no HD já não, é o conceito de preservação de evidência. E o conceito de preservação de evidência é assunto básico para qualquer prova, com certeza. Tá? Mais algum? Diga.
Tá. Na verdade, eu não vou te responder exatamente o que eu uso. Vamos fazer uma lista das existentes. Ao meu ver, Cellebrite é a melhor. Tá? Começa aí. Não é nem puxando o saco, tal, apesar de que eles são patrocinadores do Summit. Tá? Mas não é por isso. Não é mesmo. Eles fecharam essa semana e eu falo bem deles há mais tempo. Tá gravado, está na internet. Você tem o XRY, o XRY, da MSAB. Eu acho que ele é o único concorrente mundial da Cellebrite. É o único cara que, talvez, se ele tivesse fechado um contrato com a Polícia Federal no Brasil, teria sido a marca que mais teria crescido. Porque o Brasil, assim, explodiu o forense desses caras, né? Porque a gente precisa muito, né? E quem mais? Oxygen. A Oxygen Forensic, mas já não tão boa, pessoalmente, não sei. Talvez os caras tenham melhorado, etc. É opinião pessoal, tá? Mas eles me deixaram muito na mão muitas vezes para coisa que o Cellebrite fazia e o XRY fazia. Tem o MobileEdit, estou falando de ferramentas pagas de alto custo por enquanto. MobileEdit, o Axiom da Magnet Forensic, que também é ótimo, introdutório e tal, mas ótimo, esse no meio do caminho. E sei lá, tem algumas gratuitas, a própria Magnet para coleta agora, tá? Para coleta. A própria Magnet tem o Magnet Acquire, a Belka Soft, que também faz o software pago, toda a suíte de análise, etc. Porque, na verdade, a coleta é o primeiro passo, né? Quando você pega um celular, você tem, sei lá, 15 apps diferentes, navegações, etc. Você precisa de uma suíte que tenta integrar tudo isso. Eu estou me referindo mais nessa etapa para coleta. E aí tem o próprio Belka Soft, tem o BAT, que é o Belka Soft Acquisition Tool, que também é free para fazer a coleta. E, enfim, o principal que a gente vai fazer, que é o que eu tento mostrar nos treinamentos, etc. O meu foco, na verdade, nunca é mostrar exatamente... Quer dizer, poderia ser, mas não é mostrar, olha, vou trazer aqui o Cellebrite, mostrar para vocês como é uma ferramenta de 80 mil reais que eu nunca vou comprar, só a minha empresa que compra. Sabe? Eu prefiro trazer, eu tento sempre trazer, por exemplo, o que a gente vai mostrar aqui, você pode chegar na sua casa e vai fazer. Só não faz com a sua esposa. Certo? Que é o uso do ADB. ADB é próprio do Android, da suíte Android. E o Autopsy, que é open source. Tá? E para o iPhone, o backup do iTunes é basicamente o que é possível se fazer com o iPhone. Eu odeio iPhone, cara. O que a gente tem de... Opa, perdão, mais algum ponto? O que quer colocar? Diga. É um saco. Sim, sim, é um saco. Na verdade, assim, tem sim, mas é difícil, tá? Na verdade, assim, um dos principais pontos, adiantando então alguns temas com a dúvida, um dos principais pontos de problemática que a gente tem para estudar mobile, principalmente open source, é que você vai na internet e você fala, pô, tem tudo na internet, né? Aí você vai, digita lá, mobile forensics, sei lá, Android forensics, how to acquire Android e tal. Você vai lá, chega um artigo e fala como ter a cópia física do Android full, ter acesso a todos os seus dados do WhatsApp, etc. Aí você vai fazer o procedimento e não funciona, porque o procedimento era tipo para o Android 3. Cara, anualmente tem 2 versões do Android, negócio ridículo, assim, tem muita versão. Então, para estudar é muito complicado até para você gerenciar o material que você baixa na internet, os livros que você compra na Amazon. Não tem nenhum livro que eu me lembre agora, ou pelo menos pessoalmente falando que eu tenha estudado, de livros mesmo, tops, assim, de grandes autores que falam do Android 7. A maioria pararam tipo, no 5, e aí não teve ainda um herói para escrever sobre isso. Então, assim, é bem complicado, respondendo agora objetivamente. Mas dá. A questão da criptografia atrapalha quando você pensa em dados excluídos, em dispositivo resetado, atrapalha muitas vezes no acesso físico. Porém, no Android, quando você pensa em smartphone, o que mais quer é o WhatsApp, né? Na verdade, a maioria das vezes. E o WhatsApp, assim como a maioria dos apps, o Waze, Uber, Telegram, Chrome, certo? O aplicativo ele usa o banco de dados SQLite.
E o SQLite ele tem sua própria estrutura de dados de journaling, né, que para mim não serve para restaurar em caso de perda, serve para recuperar a informação excluída. Né? O programador enxerga como restaurar-se de um incidente, de um problema, de um bug. Eu vejo como recuperar a informação excluída. Então, o Android 8, cara, se eu tiver acesso físico, eu tiver o WhatsApp, eu tiver a chave do WhatsApp, eu consigo recuperar mensagens excluídas também, certo? E isso porque o WhatsApp tem o banco de dados criptografado, né? Então eu preciso ter acesso físico, mas já o Chrome não. Se eu tiver o banco de dados dele, que é de fácil acesso, eu consigo analisar ainda. Tá? Eu vou fazer a demonstração em vídeo aqui, é bem interessante, cara. Mas ainda assim é de um Android mais antigo. Tá? Beleza? Fechou? Bora? Aí quem tiver com dúvida aí vai guardando para a próxima parada. Existem alguns artefatos do Android, na verdade de qualquer smartphone, né, que você pensa quando você pega um smartphone na mão, do ponto de vista da investigação, o que você tem de artefato, o que é investigável, o que é um objeto que eu posso utilizar para, na real, forçar a vida alheia. Né? Você tem mensageiros, SMS, WhatsApp, Telegram, etc. Você tem histórico de internet, não necessariamente só o Chrome, pode ser o Firefox. Histórico de Wi-Fi. Histórico de Wi-Fi é legal, né? Tem até aquela piadinha que o casal vai no hotel e aí o cara fala, nossa, olha que legal, o meu Wi-Fi já conecta automaticamente aqui. Né? Tipo, a senha já estava salva, né, anteriormente. Então, assim, eu sou péssimo para contar piada, gente. E se o Alan estivesse contando essa piada, puta, o Alan da Security, o cara é um comédia. O histórico de Wi-Fi mostra muita coisa. Tá? Você tem o nome do Wi-Fi, por exemplo. Então, pelo nome do Wi-Fi, você sabe onde a pessoa esteve. Você tem GPS, certo? Seu Uber, ele não te dá algumas facilidades? Me leva direto para casa. Você não escreve. Onde está guardado esse endereço? Num banco de dados do aplicativo do Uber. O Waze é a mesma coisa, etc. Então, assim, existem vários artefatos, tudo que você imaginar de facilidades num sistema operacional, provavelmente são os maiores... o ouro para quem investiga. Tá? A histórico de rede de Wi-Fi, geolocalização, a geolocalização de fotografia deu o que falar por muito tempo para a forense. Né? Você tira uma foto para facilitar essa foto, não sei que diabos os caras pensaram para fazer isso, mas eles colocavam o GPS de onde a foto foi tirada na foto. Né? Então você pegava as fotos e você sabia a marca e o modelo do dispositivo que tirou a foto, e você sabia onde aquela foto foi tirada, por causa do arquivo da foto. Né? Obviamente o arquivo original. Até hoje ainda é assim, com certeza, só não se você transferir, o WhatsApp ele muda, né? Ele converte a imagem, o formato compacto, tal, etc. Navegação na internet é bem interessante, óbvio. E comunicação SMS, histórico de chamada, contatos, essas coisas. Lembrando que tudo isso daqui tem o shadow, né? É tudo isso daqui barra o excluído disso aqui também. Tá? Tipos de aquisição. Foi o ponto que eu falei inicialmente para tentar definir, aqui vou detalhar um pouquinho mais. Existem a aquisição física, que é o que a gente vai fazer a cópia do dispositivo inteiro sem interpretação no meio do caminho. Então eu pego o primeiro byte daquele dispositivo de armazenamento e vou até o último byte copiando tudo aquilo. Eu consigo tirar um hash, que é um código de verificação, uma função matemática, que vai pegar aquela sequência de dados e vai me dar um hash, um MD5, um SHA-1, exclusivo para aquela sequência de dados. Se o único byte mudar, a minha sequência muda. Então, com um código hash, eu consigo dizer se a minha cópia é idêntica à original ou não. Enfim, a cópia física, geralmente, o hash vai bater. E aí eu posso fazer isso via ADB, que é o que eu vou mostrar. Eu posso fazer via JTAG e via ShipOff. JTAG, eu não sei, mas quem sabe ano que vem eu começo a conseguir ir para aí. Mas você vai utilizar um equipamento específico que vai se comunicar diretamente com o processador do smartphone, ou seja, você inutiliza o sistema operacional, que é quem faz isso, e você dá comandos direto para o processador para fazer a cópia do dispositivo de armazenamento para um local que você queira, para geralmente um USB, um dispositivo externo. E o chip off, você literalmente arranca o chip de armazenamento do dispositivo
e coloca num dispositivo de leitura daquilo. Tá? O problema do chip off é que você, 99,99%, não vai conseguir restaurar o dispositivo, o funcionamento dele. O JTAG, muito provavelmente, a altíssima probabilidade dele não voltar a funcionar de novo. E o VADB é um dos melhores, porém tem uma série de complicações no meio do caminho. Lembrando que se o dispositivo for cifrado, a cópia física é inútil, né? Porque você não tem a chave de criptografia. E a lógica, você pode copiar arquivos específicos, você pode fazer o backup do dispositivo, que já faz uma cópia de arquivos específicos, só que em massa. E tem a de sistema de arquivos, que já não é muito mais funcional desde o Android 5, se não me engano, naquele meio termo ali do Android 5, que você conseguia fazer a cópia de toda a listagem do sistema de arquivos. E era legal, isso eu estou falando via open source, tá? O Celebration tem outros meios. Eles vivem disso e vendem caro para conseguir fazer isso, via exploit, etc. Mas via sistema de arquivos você fazia a cópia do índice inteiro. Então, por exemplo, até aqueles arquivos tagados para exclusão você conseguia copiar, né? Ninguém nunca me perguntou isso, na verdade, mas se você parar para pensar, se você tem no seu sistema, lá no seu Windows, etc., se todo arquivo que você excluir, digamos que seja um Windows, você usa o sistema de arquivos NTFS, se todo arquivo que você excluir, o sistema tiver que limpar a entrada MFT, que tem 1024 bytes sobre aquele arquivo, vai demorar muito, porque se você excluir 1000 arquivos, são 1000 entradas MFT que ele tem que excluir. Então, para facilitar, ele muda um único byte na MFT. Ele diz se o arquivo está ativo ou não. Você excluiu, você não excluiu. Na verdade, ele mudou uma tag no sistema de arquivos, no mapa, que diz esse arquivo foi excluído pelo usuário. Assim que ele tiver um tempinho livre, ele vai limpar aquela entrada e aí sim o arquivo, o dado permanece, mas o arquivo vai sumir do mapa. Literalmente do mapa, mas o dado vai permanecer lá. Então, a cópia via sistema de arquivos é bem interessante porque você faz a cópia espelho deste cenário. E aí você consegue copiar, inclusive, os dados excluídos. Certo? Aquisição via ADB, ou Android Debug Bridge, permite a comunicação com o dispositivo Android conectado através de uma ponte cliente-servidor entre sua estação forense e a evidência. Não dá para enxergar ali, mas eu dei um ADB aqui, ele se apresenta, ADB, Debug Bridge e tal, versão, instalado em que local, e dá algumas opções. Então, o ADB ele é próprio do Android. Na verdade, é o único meio de um sistema operacional qualquer se comunicar com o Android. É uma ponte entre o sistema operacional e outros sistemas operacionais, uma espécie de, talvez, SSH, talvez. Seria uma analogia possível. E a gente vai mostrar aqui no vídeo via Autopsy, que é uma suíte gráfica baseada no SleeuthKit, ambos open source, que tem o módulo de processamento de Android. Ou seja, você pode sair daqui, pegar esse conteúdo, ou outros conteúdos da própria academia, chegar em casa e começar a brincar. Qual o problema de começar a brincar em casa? As pessoas ou querem brincar com o seu próprio aparelho, e aí acabam quebrando, ficam sem aparelho, depois vão reclamar, eu não vou fazer nada, tá? Eu não vou nem responder, não sou besta. Ou querem fazer com o celular da amiguinha, da namoradinha, do namoradinho, etc. Então, não façam isso com celulares alheios, por favor, porque aí você pega um conteúdo que era forense, que é bonito, perito, polícia e tal, e aí você passa a praticar crime de invasão, certo? Ok? Antes de eu fazer a demonstração quase ao vivo, esses são os patches do Autopsy e do SleeuthKit. Eu acho eles bem simpáticos. Antes de eu começar o vídeo da demonstração, o vídeo acho que tem uns 10 minutinhos, e aí vai, como é prática, no vídeo eu filmo o Android, gero a evidência, eu mando mensagem, navego na internet, crio contato, excluo e tal, e aí depois a gente faz o inverso e verifica o que a gente consegue obter de volta, inclusive dos dados excluídos, faz a coleta, né, no meio do caminho e joga lá no Autopsy. Então acaba gerando um pouquinho mais de discussão. Então até aqui, alguém quer levantar algum ponto? Senhor? Não necessariamente. O Cellebrite, por exemplo, o Cellebrite, o XRY, o Oxygen, o Mobility, o Axiom,
eles todos são switches. Então, eles fazem desde a coleta até a emissão de relatório. Né? No Brasil, inclusive, só que tem esse negócio de ficar emitindo, escrevendo, relatório e tal. Nos demais países, geralmente, tipo, você dá um report da própria evidência, você dá favorito. Ó, isso aqui pode ser uma evidência. Você favorita, gera report, ele gera um PDF indicando todas as informações básicas necessárias, né? Hash, local, datas, etc. Então, eles fazem o papel inteiro. Mas não necessariamente. Por exemplo, aqui a gente está fazendo via ADB, ou seja, sem ferramenta nenhuma, a coleta. Aí eu vou processar na autópsia, que não tem nada a ver com a ADB. O autópsia tem essa capacidade, mas não boa, agora saquei. Mas não necessariamente o cara que analisa, por exemplo, Celebration não analisa HD. Não analisa Windows. É foco mas o autópsia ele é mais generalista um pouco. Bem pouco. Tá? Bem pouco mesmo. Eu não consigo falar, olha, pega uma autópsia aí, sai fazendo perícia, que só com ele é nós na fita. Agora, se você pegar um Axion, minha mãe, se ela pegar um Axion, ela faz uma boa perícia, na verdade. Mas com a autópsia você tem que manjar um pouquinho mais. Típica natureza do open source. Né? Você quer fazer de graça, você tem que saber mais. Eu acho que é assim que o mundo open source sobrevive, é o que eu acho muito louco, na verdade. Né? Que realmente você né? Você não tem. Acho máxima da vida. Certo? O que mais? Eu não faço ideia porque o pessoal fala isso, cara. Dá sim, cara. Imagina, a Polícia Federal tem acessos a ferramentas específicas que desbloqueiam. Eu desbloqueei recentemente um S7. Aliás, teve não foi eu efetivamente que trabalhei, mas eu participei de um trabalho nos últimos anos aí que pegou um S7 bloqueado e consegue desbloquear. Sim, o mesmo iPhone, é possível. É possível. Não me dá um iPhone falando, quebra aí para me mostrar aqui. Eu não consigo. Mas é possível. Precisa ter uma ferramenta adequada, geralmente cara e geralmente não vendida comercialmente. Mas é possível. E falando de iPhones novos, né, os iPhones mais antigos, com 4 dígitos, algumas ferramentas não tão caras, conseguiam fazer brute force com 18 minutos. 4 dígitos numéricos, em 18 minutos quebrava. Mano, aqui na frente? Diga aí. O mesmo que foi comprado pelo FBI para fazer brute force, você fala? Foi Celebration. Foi Celebration. Isso aí, eles têm. Para instituições militares, governamentais, a versão é diferente, né? É o software. O hardware, na verdade, é só um computador bem bonitinho, assim. Mas não é o hardware que faz a mágica, não, é o software. Mas o que eu acho legal, assim, que a academia tem de muito forte para oferecer nos próximos anos, é que, tipo, o Celebration faz, beleza, mas como que ele fez? Será que não tem o CVED, um exploit que dá para fazer isso? Sim, tem, cara. Sim, esse é um dos principais pontos, principalmente para a forense, né? Se você for fazer uma coisa que tem 50% de chance de quebrar a evidência, é melhor você ficar quieto. Né? Beleza? Tinha alguma outra mão levantada aí, gente. Quem era? Não tinha? Deus? Tá. Bom, beleza. Vamos lá, então. Tá sem internet? Tá. Então ajuda aí com as dúvidas enquanto a gente está fazendo uma pequena manutenção aqui. Se você quiser tirar da tela para acabar, para diminuir a pressão. Dúvidas enquanto isso? Senhor? Oi?
Cara, não tive a oportunidade de estudar, só bati o olho nele. Ele é bem modo gráfico, assim, você executa um comando e ele já te gera um relatório. Ele é bem objetivo, até. Você curtiu? Ele tem um módulozinho de Android lá, eu tô para pegar. Sim, disco. Ele tem uma versãozinha lá, um módulo de Android. Eu me deparei com essa questão essa semana aí agora, que eu vou dar uma olhada nele com esse foco. O que ele consegue fazer? Não acho que vai fazer muitos milagres, não. Certo, para visualizar o script gerado. Ah. Certo. Na verdade, se aplica ao software que faz a fotografia e ao cenário, o contexto onde ele está, né? Tem que ter um hardware com sensor de localização, certo? Porque quando você pensa em extensão, você está iludido, porque a extensão não significa nada, a extensão é só parte do nome, certo? Você tem que pensar em formato do arquivo, ou seja, você pega o conteúdo do arquivo, aquele conteúdo ele é organizado de uma determinada maneira. E determinados formatos de arquivo comportam essa possibilidade de ter um campo que fala da localização. E que eu me lembre são inúmeros. Não lembro de ter pegado, não. É só PNG que vai fazer isso. Tá? Não, mas deve ter outro software que roda. Uhum. Sim, dá uma olhadinha aí. Pequena questão técnica, mas o vídeo é bem legal se a gente não conseguir. De qualquer forma, ainda assim é válida a discussão. Se alguém tiver um computador aí, ajuda, né? Alguém tem um notebook aí para salvar a pele do vídeo? Que o conteúdo tem no pendrive aqui. No pendrive tem, o que falta é notebook. O que falta só para ler. Uhum. Presta. Não, man, isso aí. Sobe lá, mano. Valeu. Como que a gente tá de tempo, Lídio? 6:04? Show. Boa. O vermelho para baixo.
Pode ser, mano. Se você achar que qualquer coisa, depois a gente manda o vídeo pro pessoal, tranquilo. Tá joia. Demorou. Bom, pessoal, o Lídio vai tentar organizar ali a questão do codec. O computador não é dele, então ele não tem a senha. Se alguém quiser quebrar a senha do diretor da faculdade. Mas, enquanto isso, podemos deixar aqui mais um espaço aberto para dúvidas. Pequeno espaço para os comerciais também. Né? Lembrando que o pessoal aqui, todo mundo tem acesso ali via o nosso banner que está ali fora, tem um QR Code com desconto aplicado para o evento AFD Summit. Estou tentando fazer um negócio bem legal. Quem vai para o AFD Summit tem desconto em curso, quem compra o curso ganha o AFD Summit. Vai ser um negócio realmente bem interessante. Em questão de mobile, a gente está começando um treinamento amanhã. Espero que seja algo realmente bem interessante aí para todo mundo. Vai ser o nível intermediário da academia. O treinamento de... Beleza. Valeu. Treinamento de forense em dispositivos móveis. Depois a gente vai vir com avançado, focado em Android, por exemplo, focado em iOS, etc. Certo? Beleza. Vitor, obrigado. Salvou. Vamos lá, então, pessoal. Criando ali um contato na agenda do smartphone. Eu sou muito pouco criativo, então eu uso o meu próprio nome nesse tipo de coisa. Inclusive é o meu telefone, tá? Meu telefone está lá no site também. Sim. Mas é porque realmente eu sou bem aberto, tá? Meu telefone está no site, tal. Se quiser mandar uma mensagem, tal, realmente faz uma chamada. Beleza? Fez uma chamada ali para um contato. Pausa para contextualização. Isso aqui é um Android 5 com root, porque para eu ter acesso físico ao dispositivo, ou eu tenho que utilizar de algum exploit, ou eu tenho que ter acesso root. Android é Linux. Linux, para te permitir fazer acesso à área física do dispositivo, você tem que ser root. Ok? Então, isso aqui eu estou trazendo mais no contexto de didática, para a gente entender como funciona, etc. Mas não sempre, no dia a dia de trabalho, você vai pegar um celular e vai sair fazendo root dele. Porque você tem uma certa probabilidade de bugar e bricar o dispositivo. Certo? Mas para estudar, se você ficar em mobile, se você ficar se apegando a tudo que não dá, você não estuda. Se você não estudar, nunca vai dar. Certo? Então, esse aqui é um cenário, obviamente, preparado para isso, e a gente vai estudar a coleta e a análise de algumas evidências. A intenção é que, com o tempo, a gente consiga desenvolver, de maneira brasileira, formas de conseguir desenvolver e periciar dispositivos, não ficar dependendo de ferramentas externas, cuja inteligência está externa. Né? Envio de mensagem. Muito criativamente falando, esta mensagem, e aí eu tenho um pequeno ataque epilético ali para conseguir escrever, não consigo digitar, porque filmar e digitar, enfim, é tudo muito complexo. Essa mensagem é um teste, beleza? Enviando, enviou. 00:21, imagina o sono da criança. Porque a criança dorme cedo, na verdade. Estamos estudando o Android. A gente vai excluir uma dessas mensagens. Show, enviou mais uma mensagem agora, SMS. Mais outra mensagem enviada. Agora vamos excluí-las.
Beleza. Acesso à internet. Breve merchandising do blog, da academia. Então, criando várias URLs de histórico de internet. Esse artigo de investigação forense em Chrome é bem interessante. Beleza. Verificamos o histórico de internet, ali excluímos dois itens. Beleza. Pensando em integridade, tem alguns itens, veja, eu estou trazendo uma palestra com foco em artefato, com foco em o que é mobile, etc. Mas dava para a gente ficar aqui 36, 40 horas falando sobre forense em dispositivos móveis. Por exemplo, em relação à parte de integridade. Né, dá para a gente falar o que pode acontecer quando você pega o smartphone na mão para fazer a cópia, certo? O que já aconteceu uma vez? O bendito acessou a cloud dele e wipou o iPhone, certo? Então, por falha no fluxo de preservação, a gente perdeu a evidência. Fazem talvez aí uns 4 anos e isso ainda dói, mas a gente aprende assim, né? E o que mais a gente consegue fazer? Uso de Faraday Bag para não permitir que os smartphones se comuniquem, ou simplesmente modo avião também. Qualquer coisa que você possa fazer para que o dispositivo não se comunique externamente, você já vai estar fazendo a preservação da evidência no smartphone, evitando que ele tenha contato externo. No computador isso é muito diferente, né? O computador já não tem tantos dispositivos. Se tiver, você tem que se preocupar. Mas, no geral, eles não têm. Você tem que se preocupar mais no que você pode causar, já não se preocupa mais com tantos, com outros. Né? Então, em relação à integridade, a gente vai brevemente aqui, de uma maneira muito resumida, botar em modo offline, modo avião, para lidar com o conceito de preservação. Em investigações corporativas, eu estou com acesso ao smartphone, né? Em investigações corporativas, em consultoria, é muito comum você ter acesso à senha do dispositivo mesmo, tá? E mesmo tendo acesso à senha, às vezes não é tão fácil você conseguir fazer a aquisição full física dele. Ali eu cliquei algumas vezes no número de compilação para exibir as opções do desenvolvedor, o que vai me permitir ativar o modo debug para que possa existir comunicação via USB ADB com esse dispositivo. Enquanto o modo debug não estiver ativo, o ADB não se comunica para fora. Em relação à aquisição, eu acho que eu vou dar um zoom no vídeo em algum momento, mas eu escrevi ADB Devices, não tem nenhum conectado, conectei o dispositivo, subi a janelinha do USB, digitei ADB Device de novo, ele listou um dispositivo, aí calma, mano. Aí eu digitei ADB Shell, que ele entra no Shell, no terminal do Android, tá? E não está como um root, ele entra com o Shell e o usuário comum. E aí com o comando básico, o Android tem comandos Linux, porém minimalistas, tá? Tem alguns comandos Linux básicos dele. O su é o comando que você consegue utilizar para ter acesso root caso o seu celular tenha sido rootado, né, tenha feito aqueles procedimentos para permitir o acesso root. Geralmente o root é bloqueado. O método de cópia que eu vou utilizar vocês não estão enxergando nada, né, na verdade, que está acontecendo. Mas beleza, continuem fingindo. O modo de coleta que eu vou fazer é fazer a cópia via DD. DD é um software bem comum para cópia de bytes, tá, de byte de um lado para o outro. E aí a gente vai fazer o DD do dispositivo físico interno desse Android, deve ter aí uns 8 GB, para um SD card que é meu, que eu coloquei lá com a intenção de armazenar a evidência. Tá? Então,
quando você pensa numa cópia de um disco, geralmente você vai armazenar em outro disco. Quando você pensa no smartphone, você pode armazenar a cópia no seu próprio computador, via USB. Você pode fazer isso via Netcat, fazer via ADB ou via Netcat. Você pode fazer via Wi-Fi. Você pode fazer para um pendrive, para um micro SD. Você tem várias formas de copiar para fora essa evidência. Nesse caso, estou copiando para fora em um micro SD preparado para isso, sanitizado, etc. Ali eu listei, vocês não estão enxergando, mas estão fingindo muito bem. Eu dei o comando mount para listar os volumes montados no sistema, para eu conseguir enxergar onde está a partição data. A partição data também é uma característica muito interessante do Android. Quando você pensa num computador, sempre fazendo esse depara, para a gente sair do conceito tradicional de computação forense, que é o mais popular, e começar a arrastar a gente, Brasil, para dentro da mobile forensics, que é o que está se falando no mundo, e inclusive a IoT, forensics, etc. O Android ele tem várias partições, certo? E uma delas é a data. Na partição data é que vão ficar os dados dos usuários. Tem a partição recovery, a partição boot, etc. Algumas dessas partições não são interessantes para a gente. Se você tiver simplesmente, você conseguir fazer a coleta da pasta data, você tem tudo que você precisa para montar o WhatsApp, para ler histórico de internet, para ver tudo que o usuário fez. O restante é sistêmico, vem próprio da imagem do Android. Remotamente, sim. Na verdade, com o Netcat você vai conseguir via USB. É possível você mandar para fora e tal, mas não sei se faz muito sentido, porque para mandar para fora você tem que ter conseguido acesso root, modo debug, etc. Então, na verdade, se você for pensar no conceito de ownar o dispositivo, eu não sei se o conteúdo é tão útil. Tá? Você pensar em acesso remoto mesmo, externo, via internet e tudo. Tá? Aí, enfim, eu dei o mount, listei os dispositivos. Aqui eu dei o cat/proc partitions. Aí listou algumas partições, onde tem o bloco MMC BLK0, que é o bloco do disco inteiro, total, que vem todas as partições. E aí o comando dd e f igual /dev/block, o nome do bloco, que é MMC BLK0. Então você imputa no dd um dispositivo, que no Linux ele lê como arquivo, né? E eu estou jogando para fora para o SD card, que está no ponto de montagem /mnt, /media_rw, /xt SD card. E eu vou dar um nome ali, Android físico.dd. Uma aquisição bem básica, tá? Só realmente mais método de didática mesmo. Finalizei a cópia. Opa, saímos da tela preta, enfim, vocês voltam a enxergar. Então eu fiz a cópia via DD, que é o IF, você imputa uma entrada. Nesse caso, a entrada ele entende como arquivo, mas é um disco físico. E o AF, a saída para dentro de um SD card, salvar dentro de um arquivo que eu chamei de Android físico.dd. Então ele leu todo o dispositivo físico e escreveu todo esse dispositivo físico em um arquivo. Tá? É isso que a gente chama de cópia física. Nessa cópia física, vai dar para enxergar ali no Autopsy, teoricamente, vocês vão ver todas as partições, etc., que veio junto. Para a gente só vai interessar a data. Então, no Autopsy, gratuito, free, não precisa nem fazer cadastro para fazer download. Você vai lá, abre ele, cria um caso, o conceito de caso, né, realmente um software voltado à investigação. Ele é bastante estável. É um ótimo software, considerando o custo-benefício zero. O custo zero para um grande benefício, então o custo-benefício dele é altíssimo. Imputa como imagem para ele processar o DD. Tem um módulo ali embaixo, o Android Analyzer, que é o módulo que eu comentei que o Autopsy faz. Eu vou selecionar alguns outros, tirar hash, habilitar Keyword Search. Esse processamento levou algumas horas, na verdade. O vídeo está com um efeito palmeirinha, né? Em 2 minutos a torta já está pronta e tal. Na verdade, isso aí eu fui dormir e tal, depois voltei. E aí o Autopsy ele já traz ali algumas visões, por exemplo, call logs. Aí ele já traz ali para a gente a
o telefone de destino, data e hora de início e fim da ligação, a direção, se foi outgoing, né, ele foi feita, foi recebida, incoming, o nome do contato, aonde eu localizei esse artefato, o CERCPF ali, ele indica o local onde foi localizado, então, na verdade, nem precisava de uma coleta física do dispositivo inteiro para saber das ligações, eu só precisava do arquivo SQLite básico, que chama logsdb, no caso do Android 5. Não sei se mudou, acredito que não. Toda a estrutura de pastas ali, ó, cada volume que você vê ali nesse trecho, tá, todos esses 31 volumes aqui são, cada um deles, uma partição dentro do Android. Talvez não todos os 31, porque tem alguns que é recuperação do Autopsy, é a forma como ele lê. Mas ali é onde ficam as partições. Aí a gente está navegando ali agora, dentro da partição User Data, vamos até o local Data, que é onde começa realmente os dados do usuário, e o problema do acesso para ter root é aí, na verdade. Tá? Se você for via ADB, você não consegue entrar aí sem root, sem acesso privilegiado. E é aí onde ficam os dados do usuário. Todas as aplicações e os seus referidos dados. Então, a aplicação de telefone. O database MMS sms.db é um SQLite básico. O wall é o journaling dele para fazer recuperação de dados excluídos. Primeira página, segunda página. Toda a estrutura do SQLite. Se a gente montasse o SQLite num visualizador de banco de dados, ficaria mais profício, né? Mas o Autopsy, por agilidade, no Autopsy a gente pode já ler assim, ó, o que está escrito ali? Essa mensagem, tal, teste. Essa mensagem é um teste. Estamos estudando o Android, essa mensagem é um teste. Esta mensagem será excluída ali, por exemplo. Então, é uma mensagem que a gente excluiu. Vocês não estão enxergando, eu entendo, mas acreditem em mim. Ali está escrito, essa mensagem será excluída, né? Que está justamente no arquivo wall do SQLite, que é útil ali para casos do aplicativo entrar num colapso, etc., e conseguir recuperar, se restabelecer. A gente usa para recuperar dados. Se abrir isso daí num SQLite DB Browser, tal, essas coisas, aí você tem a estrutura certinha. Até mesmo por isso que ele tem várias vezes a mesma mensagem repetida, né, porque, na verdade, a gente está lendo linearmente um banco de dados, que é estruturado. Né, na verdade, o banco de dados ele não foi feito para ler dessa forma. O Web History, o Autopsy tem um módulo só para isso, então ele já processa ali a Academia de Forense Digital. Posso fazer uma busca específica. Esse caso foi indexado, né? Então tem um banco de dados já com todos os termos, todas as strings, etc. De forma que qualquer busca que eu fizer, ele já me responde instantaneamente. Então ele localizou ali o trecho da página que eu acessei, inclusive o conteúdo. Tem ali um contato com o meu nome. Tem o journaling do contato. Pesquisei agora pelo número do telefone. E aí você encontra SMS, call logs, etc. Inclusive o conteúdo que tinha sido excluído, certo? E the end. Vitor, muito obrigado. Certo? Então, basicamente o que eu queria trazer aqui para vocês era realmente a possibilidade de a gente conseguir fazer uso de ferramentas free, open source, inclusive, que conseguem realmente
fazer algo de útil. E é possível a gente conseguir estudar, enfim, desenvolver esse assunto, sem precisar gastar, por exemplo, R$80 mil no Celebrite, no Oxygen, etc. Tarde. O problema do Telegram e do WhatsApp é que você precisa ter a chave. Então, você tendo a chave, você consegue ter acesso ao conteúdo que foi excluído, mas que está marcado como excluído. Só que no caso do Telegram, por exemplo, é o que eu acredito, certo? Então, vamos destacar essa palavra. Você não vai conseguir recuperar, porque ele é cifrado e ele não vai marcar como excluído. O dado se perde. E ele sendo cifrado, você não acha mais. Porém, isso não, do ponto de vista de investigação, isso não, como eu poderia dizer, deixaria em sossego qualquer uso indevido do Telegram, por exemplo. Porque você pode estar, se eu estiver vendo uma investigação, você pode estar com um keylogger, você pode estar interceptando, você pode ter outras formas de visualizar aquele conteúdo, né? Certo? O moço de verde, azul, sei lá. Claro, sim. Não, isso é muito difícil. Na verdade, você precisa fazer na mão, certo? O que isso sim já aconteceu. Tá? Inclusive, por exemplo, Celebrite, às vezes ele pede para você fazer o root para ele conseguir atuar. Ou ele tem exploits, ele tem técnicas que ele, sem você fazer o root, ele consegue fazer um root temporário e ter acesso. Por exemplo, via o LG, o Lenovo K6, tem o comando fastboot, né? Então você consegue subir um TWRP no fastboot, executar de uma vez só, e a partir de lá você tem acesso ao dispositivo físico. Entendeu? Sim. Sim. Não, correto, interessante. Para você conseguir sanar isso, você precisa invadir um pouquinho mais a evidência e usar a sua própria ferramenta. Que é o que a gente faz, por exemplo, para conseguir não usar, porque o exemplo é muito simplório, né? O DD, não tem nem hash. Então, para você conseguir usar, por exemplo, DC3DD, você tem que levar a sua ferramenta. Para usar o Netcat, você tem que levar a sua ferramenta, etc. Então, assim, do ponto de vista de didática, é interessante a gente trazer esse tipo de discussão para a mesa, para a gente explorar possibilidades, entender como funciona, mas do ponto de vista do dia a dia de trabalho, você pegar e usar isso aqui, você falar, vou pegar esse conteúdo e vou para o mercado de trabalho. Não é recomendável. Então, é bom pontuar isso mesmo. Boa noite. Eu queria saber se você consegue tirar as informações de um usuário do celular. Eu conseguiria implantar essas informações numa máquina virtual com Android da mesma versão, e se sim ou se não, o porquê. Se seria possível, se não seria possível, o porquê disso. Se não for possível, por quê? Pegar um celular físico... Isso, retirar as informações do usuário do celular, criar uma imagem virtual daquele Android, implantar as informações do usuário, se necessário os aplicativos também, e se você teria os acessos igual ao do celular, sim ou não. Né? Vamos precisa dar um zoom melhor aí nisso, porque o que são as informações do usuário? Existe máquina virtual do Android, beleza? Por exemplo, do Android Studio você tem o Android Virtual Device. Isso. Legal. E aí você quer implantar, por exemplo, você pega o meu celular aqui, se você me copia o call logs, histórico de chamadas, eu consigo pegar esse arquivo e substituir esse arquivo lá no outro dispositivo. Agora, se vai funcionar, provavelmente, a minha resposta então final eu acho que não vai funcionar.